uma pergunta antes da gente entrar no nosso assunto, né? No nosso principal assunto. Como é que você toma decisões desse tamanho, assim, né? Por exemplo, vou mudar de cidade, de estado, tal. Como é que você faz, assim, pra falar, cara, qual é a vontade de Deus isso aqui? Olha, por muito tempo, eu tive um tipo só de experiência de decisões, assim. Eu orava, o Senhor falava comigo mesmo, tinha uma palavra muito clara, uma clareza no meu coração. Eu tomava uma decisão baseada no que o Senhor falava comigo. Sempre assim, tinha uma confirmação, né? Uma, duas, três, às vezes quatro, vinha, né? Aquela coisa. Enquanto você estava orando por um assunto, aí sabe quando Deus responde, além de, né, aquela coisa interna, a palavra do Senhor, óbvio, né? Porque tudo tem que estar alinhado com a Escritura, mas sempre vinha um amigo com um conselho, um profeta com uma palavra do Senhor e tal. Mas essa última, inclusive, para a gente mudar de estado, foi uma coisa natural. Foi muito interessante, assim, foi uma experiência diferente que eu tive, assim, até dentro da família, né, já casada, tudo. E me fez, inclusive, me lembrar do texto de quando a Bíblia diz que, Jesus amado, o nome da É o cérebro de potência mãe? é o cérebro da mãe, gente. Falam que demora uns 2 anos para voltar, né, depois da gravidez, assim. Mas isso é real mesmo, assim? É real, é loucura, Olha assim, só. porque, pelo que eu Porque estudei, tá concentrado em outras coisas. o seu cérebro, ele começa a pegar toda a energia, então, principalmente da memória, do que você tem que gravar, para dar atenção ao bebê, né, a criança e tal, aquela coisa da Pra tá proteção. alerta e tal. Mas os pais de Jacó e Esaú, misericórdia, me ajuda, como eu consigo... Ah, tá. O pai, Isaac? Isso, Isaac e... eu tô A esposa, branco no Rebeca? nome dele, Rebeca, obrigada. Rebeca. Obrigada, Era um então. quiz Era o bíblico. quiz, tá vendo? Acertou, passou os Você que dentes. passou. Cara, esse é um dos desafios maiores pra mim, acredita? Caramba, Porque eu olha sempre fui só. de uma memória assim, e às vezes gente, eu sei, mas Tá na amém. ponta da Tá na língua. ponta da minha língua. Mas Rebeca, quando ela tá grávida de gêmeos, ela sente algo no corpo dela, né? Primeiro ela fala, o que tá acontecendo aqui? Não é uma coisa que não é natural. Tem uma coisa estranha acontecendo dentro de mim. E aí ela vai perguntar pro Senhor. Aí a partir de uma coisa, de um incômodo natural, ela pergunta pro Senhor, o que tá acontecendo? Aí o Senhor fala pra ela, tem 2 nações no seu ventre, né? E eu sinto que foi assim com a gente. A gente estava num inverno muito rigoroso, né? E desde que eu me casei, eu falei pro Daniel, Isso assim, literal, né? Pra galera entender. literal, Literal, né? no inverno literal mesmo, né? Às vezes É, fica meio figurativo, né? exato. Espiritualmente e tal. Mas literalmente a gente morava ali em Missouri, Kansas, e o inverno lá era de menos 30 graus. Meu Deus. Então o John chegou nessa fase de fazer 1 ano, de correr, de andar, e estava preso dentro de casa. Não dava para sair, porque não é só neve. Era menos 30 graus. Não tinha condição de ficar do lado de fora de jeito nenhum. E ele, assim, ele batia nas janelas eram bem grandes, assim, vocês estiveram lá em casa, né? Dava para ver, não estava na altura dele, ele batia nas janelas, chorava, querendo ir lá para fora. E eu falava, filho, não tem o que fazer, meu amor, não tem o que fazer. E aí, a partir daí, a gente começou a orar, e aí o Daniel tinha um congresso que ele ia participar aqui na Flórida, e era uma coisa que a gente dizia, nunca vamos morar na Flórida. Se tem um lugar que nós não vamos na nossa vida, é morar na Flórida, né? Talvez pelo estereótipo, né? Muita gente já tem essa coisa em cima de quem é cristão e deixa de morar no Brasil para morar nos Estados Unidos ou algum país que aparentemente é maravilhoso de se morar para quem tem o sonho e tal, né? Aí tem esse estereótipo. Mas agora a Flórida, né? Perto da Disney. Aí, tipo assim, missionária da Disney. Então, talvez até esse estereótipo bateu Evangelizar no o nosso Mickey, né? coração. E a gente não queria, de jeito nenhum a gente não queria. Mas a gente veio, o Daniel viria só para participar e assistir, né? Esse seminário, tudo. E, inclusive, que era de uma equipe de Israel, de judeus messiânicos, que estavam aqui para tratar do dia do Senhor, do conflito de Israel, tudo. A gente estava muito empolgado. Eu queria vir, mas a fase que a gente estava, né, de um aprendendo a andar, tudo, a gente falou, não, ninguém vai aproveitar inteiro. Então vai você, eu vou ficar. Aí a gente falou, não, eu pedi para ele, falei, meu bem, faz favor, me leva, me tira do frio. Porque quando eu casei, eu falei para ele, olha, é um sacrifício ao Senhor morar no frio. Eu fico roxa, assim, eu sinto muito no meu corpo, me dói, assim. Olha só. E aí eu falo pra ele, enquanto o Senhor, eu tiver convicção de que o Senhor quer a gente no Kansas, eu vou suportar, o Senhor é digno de tudo. Agora, se o Senhor falar assim, ó,
pode ser de qualquer outro lugar, me leva para qualquer outro lugar, mas eu não quero ficar no frio. Sim. Então era um acordo que a gente tinha. E a gente tava assim, bem, a gente meio que se adaptou ali, né? 4 anos, mas basicamente morando lá. E aí a gente viu esse incômodo do John John e tava, na nossa família, assim, tava muito intenso a gente lidar com aquele frio terrível. E assim, passar 6 meses do ano dentro de casa, trancados, né? E aí a gente Sim. veio, quando a gente chegou aqui, a gente parecia que a gente estava em casa. É tipo, não é possível. Aí a gente voltou e foi orar. E pediu assim, então dessa vez foi uma coisa Entendi. externa que provocou o nosso incômodo e a gente foi colocar esse incômodo diante do Senhor. E aí realmente a gente tomou uma decisão assim, porque o Senhor não respondeu uma palavra vá ou não vá. A gente Aham. tinha assim, ok, nós vamos tomar então agora uma decisão. Deus não disse que a gente não pode ir. A gente vai tomar uma decisão baseada no que é melhor para nossa família. E hoje o melhor para nossa família é morar num lugar de calor. Então a gente Aham. começou a orar e perguntar para o Senhor, Senhor, qual lugar de calor? A gente mudou a pergunta, né? Porque Sim. nós tomamos uma decisão pela nossa família. E aí o Senhor, a gente, né, quando chegou aqui, sentiu que estava em casa. E a gente falou, não, então é Flórida. Aí depois que a gente tomou a decisão, aí começaram a chegar as ligações. Olha, Aham. tive uma visão, vocês estavam morando na Flórida. Olha, Meu sentido, Deus. Senhor, foi muito interessante. Mas a gente sempre toma uma decisão, o principal é a oração e o que nos diz a palavra de Deus. Bom, nesse caso, o Senhor nos manda cuidar da nossa família. E apesar de a gente não ter tido uma palavra profética, como das outras vezes, a gente tomou a decisão e aí a gente teve a do Senhor a aprovação, né? Foi muito legal essa Muito bom, muito experiência. bom. Interessante. E até uma coisa interessante, é isso, né? Tipo, tem tanta gente, tanto brasileiro na Flórida, e às vezes as pessoas se perguntam por quê, né? E aí acham que é por causa da Disney. Não tem nada a ver, se na Disney você vai uma vez ou outra lá, né? Na verdade, a gente deixa Quem de todos mora os aí, países. exatamente, porque é uma coisa, é uma atração a mais lá na cidade. Mas é a questão do clima, né? Por isso tem tanto brasileiro aí, porque é o que mais se assemelha. E não adianta, nosso DNA, a gente foi feito para um tipo de clima, né? Então migrar é tão difícil por causa disso, né? Entrar num outro clima é desafiador. Então essa região aí é realmente a mais parecida com a nossa, assim, né? Pessoal, é o Nordeste do Brasil, assim, né? Agora, uma coisa interessante, de novo, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, é, é como muda a mentalidade das pessoas de uma nação ter as estações do ano bem definidas, né? Nossa, demais. É uma coisa interessante, porque o país se organiza, então você vai ver isso muito na Europa, aí nos Estados Unidos, principalmente nas regiões meio pro norte, né? É muito definido. Começou a primavera, fica colorido tudo. Começou o outono, fica tudo de uma cor só. Começou o inverno, aí você chega até a ter neve. Começou o verão, chega a 40 graus. Então você tem isso definido, né? E eu vejo muito assim, nos filmes, né? Alguém lembra dos filmes? Vai lançar no verão, vai lançar na primavera. E eu percebo que as pessoas parece que têm mais noção dos momentos da vida que dá pra fazer certas coisas e não dá pra fazer certas coisas, né? Ela se Porque pra programa em gente torno não tem disso. tanto isso, É, né? E eu percebo que pro brasileiro, a América do Sul, né? A gente não tem isso, assim, né? A gente tem, às vezes a gente tá com calor no inverno e tá meio com frio às vezes no verão. Então, parece que a nossa vida parece só tem uma estação, né? E a gente parece que tem mais dificuldade de perceber as estações de Deus, né? é verdade. Talvez seja isso, inclusive um dos pontos que o Senhor esteja nos despertando nesse tempo, né? Nós precisamos entender as estações. É. É.